Então hoje vamos analisar a Vulcabras, uma empresa esquecida. Não é o tipo de empresa que recebe a luz dos holofotes, não é o tipo de empresa que está sempre nos noticiários, não é o tipo de empresa nem de longe que possui a maior quantidade de investidores, pessoa física, mas é uma empresa que é uma ótima pagadora de dividendos, possui uma estrutura e uma organização muito bem montada e gerida. Após passar por um período de reestruturação nos últimos 10 anos, a empresa gerou um retorno de quase 3.000% ao sócio, contra um retorno de 180 do Ibovespa no mesmo período, ou seja, para cada R$ 1.000 que você colocou na empresa lá atrás, hoje você tem quase R$ 30 mil. A Vulcabras é uma empresa 100% brasileira, tendo sido fundada em 1952. 20 anos depois, a empresa se tornou a distribuidora exclusiva no Brasil de diversas marcas esportivas reconhecidas internacionalmente, como Adidas, Puma, Lotto, Reebok e entre outras. Em 1975, foi fundada a Olímpicos e a empresa continuou crescendo e se expandindo até que em 2018 ela firmou um contrato de 10 anos de exclusividade com a Under Armour para distribuição, produção e licenciamento da marca no Brasil. Em 2021, a companhia fez a mesma coisa com a Mizuno e é interessante a gente notar que a empresa apresenta alguns números bem fora da curva, assim, para o setor e inclusive para empresas no geral. Vocês vão entender o que eu tô falando. Quando a gente olha aqui para a parte de destaques do resultado do primeiro trimestre de 2025, a primeira coisa que já chama bastante atenção aqui é a margem líquida que a companhia consegue operar mesmo estando dentro do setor de consumo cíclico, setor de vestuário, calçados e afins, que por natureza já tem uma margem menor. A empresa tem uma margem líquida de 15%, o que significa que para cada R$ 100 em receita, a empresa consegue gerar R$ 15 em lucro líquido. A título de comparação, a Alpargatas, controladora da Havaianas e outras marcas, uma das principais concorrentes da Vulcabras, tem uma margem líquida de menos de 5%. A Alpargatas, ela precisa ter uma receita 3 vezes maior que a Vulcabras para produzir o mesmo lucro líquido que a Vulcabras produz. Então, esse é o impacto da margem líquida em uma empresa desse tipo. Outra margem que chama bastante atenção é a margem bruta da companhia, 40%, ou seja, o custo do produto vendido é o equivalente a 60% da receita. A receita líquida da companhia já se aproxima de R$ 1 bilhão, sendo que teve um crescimento aqui de quase 20% na comparação anual, e a geração de caixa também segue bem forte, R$ 140 milhões, com crescimento de quase 15% na comparação anual. Quando a gente para olhar como é a composição da receita da companhia, a gente já consegue perceber que os carros-chefes são os calçados, tanto calçados esportivos como calçados, outros tipos de calçados, né, chinelos, calçados femininos, botas e componentes para calçados. Vestuários e acessórios aqui tem uma participação de 1/5, praticamente 1/5, 22%, na passagem do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025. Os calçados esportivos e os vestuários permaneceram praticamente estáveis, sendo que outros tipos de calçados mostraram aqui um crescimento expressivo de 23%, resultando num crescimento total de 5%. Apesar do volume de calçados esportivos não ter crescido, você repara que como a receita em cima desse tipo de calçado cresceu bastante, mostrando a capacidade que a companhia tem de repassar as reajustes de preços e inflação. Calçados esportivos tiveram um crescimento aqui de quase 20% na receita operacional líquida, outros tipos de calçados 26% e vestuários 3%, resultando num crescimento de receita operacional líquida de 17%. Então veja, a gente teve aqui um volume bruto 5% maior, só que a receita operacional líquida ela cresceu 3 vezes mais. Então a gente vê aqui a capacidade que a companhia tem de repassar preços, mesmo estando em um segmento, em um nicho que existe essa dificuldade. 95% das vendas da companhia vem do Brasil, mercado interno, sendo que 4% é exportado, é vendido para fora. O e-commerce vem crescendo muito, a gente teve um crescimento de mais de 50% na passagem anual. Primeiro trimestre de 2024, a companhia vendia menos de R$ 100 milhões no e-commerce, e no primeiro trimestre desse ano foram quase R$ 120 milhões, um crescimento de 53%, e a participação na receita operacional líquida, ela saiu de 13% no ano passado para 17% nesse ano. O e-commerce ele é muito interessante da gente ver a companhia crescendo nesse segmento, porque teoricamente o e-commerce aumenta a escala e o alcance da companhia, ao mesmo tempo que ele possibilita margens mais elevadas. Outro ponto positivo para a Vulcabras é o seu controle em cima das suas despesas gerais e administrativas. A companhia gastou R$ 44 milhões no primeiro trimestre desse ano, permanecendo estável em relação à porcentagem da receita líquida na passagem anual. E outro ponto muito positivo mesmo, que as pessoas não dão o devido valor, e eu comento isso em vários vídeos, é a dívida. Tem que prestar muita atenção na dívida. A gente está falando de um cenário no Brasil com Selic
Selic a 15%. A empresa que não cuida da dívida, ela pode ir à falência por causa disso. Muitas empresas já foram à falência por causa da dívida. Você vê, por exemplo, a Movida hoje. O que a Movida gera de caixa hoje, o que a Movida gera de lucro, não paga o juro da dívida dela. Então, isso é muito importante, tem que prestar muita atenção. Vocês veem aqui que o resultado financeiro da Vulcabras ele é até positivo, de tão baixa que é a dívida da companhia. Até ano passado, se ela quitasse toda a dívida dela, ia sobrar dinheiro em caixa. Esse ano, se ela quitar toda a dívida dela com o caixa, vai faltar só 10 milhões de reais para quitar a dívida dela. Então, praticamente a dívida dela é zero. Se vocês forem dar uma olhada no dívida líquida EBITDA da Vulcabras, é praticamente zero, é 0,02. Então, assim, é praticamente negativa a dívida da Vulcabras. Isso é ótimo, isso é excelente. Lembrem-se, né, pessoal? Uma empresa sem dívida, ela não quebra. Uma empresa que não tem dívida, ela não quebra, não tem como quebrar. Um índice de dívida líquida EBITDA abaixo de uma vez já é excelente. E a Vulcabras, ela é praticamente zerada, tá? Então, um ponto muito positivo para a companhia. E também é justamente por causa disso, de uma dívida controlada, praticamente zerada, que ela consegue distribuir tantos proventos, consegue ser uma empresa que paga tantos dividendos. Outro indicador interessante da gente reparar é o retorno sobre o capital investido, 30%. Isso aqui é um número fora da curva não só para o setor que a Vulcabras está inserido, mas para todos os outros setores. São poucas empresas, seja de qual setor for, que consegue ter um retorno sobre o capital na casa de 30%. Então, realmente, isso aqui é um indicador muito positivo para a Vulcabras. E a geração de caixa da companhia que segue forte. 140 milhões de reais de caixa gerado no primeiro trimestre desse ano, com um crescimento de 15% na comparação anual. Vale a gente ressaltar também que a Vulcabras ela está num nicho que não é um nicho de capital intensivo, é uma empresa que precisa de pouco investimento. O capex total do primeiro trimestre foi de apenas 48 milhões de reais, apesar de um crescimento de 60% na comparação anual. A Vulcabras ela só tem ações do tipo ON, ou seja, ações com final 3, porque ela está listada no novo mercado. Toda empresa listada no novo mercado só tem ações do tipo ON. O novo mercado é o mais alto nível de governança e transparência corporativa, mais um ponto positivo para a Vulcabras. O valor de mercado ainda é relativamente pequeno, 6 bilhões de reais. Existem especialistas que consideram como small caps uma empresa até os 6 bilhões de reais. Um free float de 33%, ou seja, de todas as ações da companhia, um terço está disponível para negociação no mercado. Não é o melhor número que a gente poderia ver, mas é um número ok, é um número aceitável. Nos últimos 10 anos, a empresa tem crescido em receita e tem crescido em lucro de forma previsível e constante, sendo que o último ano de prejuízo foi ali em 2015, quando ela passava justamente por aquele período de reestruturação, sendo que os dividendos também cresceram no período. A Vulcabras vem se mostrando uma empresa com muito apetite para distribuir proventos. A companhia tem adotado uma política de distribuição mensal de proventos. E o resultado de todo esse trabalho bem feito é uma cotação que sobe mais de 50% nos últimos meses. A empresa saiu ali de R$ 14 e hoje negocia a R$ 21. Mas, apesar de toda essa alta, a empresa vem distribuindo 12 centavos por mês. Se a gente multiplicar esse valor por 12 meses, ela está distribuindo em média R$ 1,50 por ano, por ação. Se a gente multiplicar isso por 100 e dividir pelo valor que a companhia negocia hoje, a gente ainda tem um yield de 7%. Um yield bem atrativo, um yield bem interessante. O Barsi mesmo, o Luiz Barsi, ele diz que um dos filtros que ele usa para comprar uma ação, saber se ele deve comprar uma ação ou não, se o preço tá bom ou não, ela distribuir pelo menos 6,5% de yield. Então, pela métrica do Barsi aqui, a gente já teria uma possibilidade de compra, mesmo a ação tendo subido mais de 50% nos últimos meses, ela ainda paga 7% de yield nesse preço de tela hoje. Eu me despeço por aqui para esse vídeo não ficar muito cansativo e muito comprido. Te convido a se inscrever no canal caso você tenha gostado dessa análise, deixar o seu joinha, escreva nos comentários aí a próxima empresa que você quer ver por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.